Boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio e estamos começando a 33ª live da Retransformação Digital aqui direto da Hadash Marketing Criativo. Estou feliz hoje, trazer um conteúdo diferente para vocês, feliz de fazer essas lives, as pessoas comentando que está sendo importante, que estão conseguindo aproveitar algumas das sacadas que a gente vem passando, esse retorno, né? Essa interação com as pessoas é muito bom. A Larissa entrou, ó. Tem gente que não falta, a Larissa, o Isídio Ribeiro também, Juliana já entrou. Vamos esperar mais gente entrar, porque hoje realmente eu preparei um conteúdo, tive um tempinho, não muito, porque cada dia um conteúdo diferente, e conversando com pessoas diferentes, conteúdos diferentes, não dá para preparar isso tudo. Eu não tinha nada disso preparado antes. A agência aqui tá vazia, né? O pessoal tá em home office, e aí eu fui catando algumas informações aqui e ali. Mas assim, a live tá especial, eu vou trazer muito conteúdo para vocês, algo que vocês nunca ouviram. Quem conhece aí alunos de propaganda, publicitários, pessoal de marketing de empresas, liga rapidinho para eles, fala para eles assistirem, porque eu prometo que eu vou entregar um conteúdo que ninguém nunca ouviu. Antes de mais nada, todas as lives vocês já sabem, está em Hadash Marketing Criativo. A gente fala vocês já sabem, mas a gente repete, porque tem sempre gente nova por aqui. Ou pode acessar depois, né, esse conteúdo. Então todas as lives da Retransformação Digital estão no canal do YouTube da Hadash Marketing Criativo, e você pode acompanhar aqui também pelo Instagram, tá? O Cello entrou aí, o Marcelo, Daniel Fernandes da CVC. Dani, presta atenção, vai ser bom para você. E amanhã nós vamos ter o Case CVC, viu? Amanhã é Case CVC na Retransformação Digital. Léo Lorena de São Paulo, vai ser bom para você também, Léo. Mamãe Ju e Manuelinha. Vamos chegando, que eu já vou começar. Quem perder esse começo vai ter que pegar depois, ou no IGTV, ou no YouTube, porque nós vamos entrar no assunto. Um assunto muito importante, muito sério, para você que não quer gastar dinheiro com propaganda, que quer investir em propaganda, investir na sua marca, investir em anúncios, sejam eles nas redes sociais, sejam eles no rádio, revista, jornal, TV, outdoor, buzzdoor, mídia out home, que é elemídia, né? Eletromídia, elemídia, painéis de LED na cidade, caixa de fósforo, banner, faixa, encarte de supermercado, sacola de padaria, qualquer mídia, qualquer veículo, qualquer ponto de contato com a sua marca, mas principalmente aqui a gente vai falar um pouco das mídias consagradas, que ainda continuam sendo as mídias de maior impacto, de maior alcance, que atingem mais pessoas ao mesmo tempo, tá? Então vamos já entrar no assunto, para o pessoal não pensar que vai ter enrolada, porque aqui não tem enrolada. Vamos começar. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, a questão aqui é planejar, comprar e entregar. Lógico que é impossível falar de tudo isso em uma hora, se num curso de mídia, numa cadeira de mídia na universidade, em um semestre, em 2 semestres, eles não conseguem passar tudo isso. Eu lembro, quando eu estava começando em 98, a Renata Regueira ainda era da TV Verdes Mares, e aí estavam querendo relançar o grupo de mídia aqui no Ceará, fizeram um evento, acho que era do Dia do Mídia, e ela foi fazer uma aula, assim, um seminário sobre GRP, que é uma das coisas que eu vou falar aqui, de uma forma até diferente. Vamos assassinar ele, inclusive. Mas enfim, ela foi falar de GRP e ela levou mais de 1 hora para falar só de um assunto. E ó, fazer cálculo de GRP é coisa básica. Então imagina o que eu vou trazer para vocês aqui em 1 hora, conteúdo muito maior e passando conceitos, passando sacadas super importantes. Carlos Holanda, o Dado Bruno. Edu, amanhã eu vou falar de você lá na live da CVC. Amanhã vamos falar do Case CVC e eu vou falar do Edu. Mas agora o pessoal quer saber como planejar, como comprar mídia, como fazer isso de um jeito melhor, eu vou ensinar agora.
Primeira coisa, a gente vai matar os 3 ídolos sagrados da propaganda. É isso mesmo. As agências de comunicação, o mercado, os veículos, eles se pautam em 3 ídolos sagrados. Muitas vezes eles se sustentam nesses ídolos. Esses ídolos estão um pouco antigos, se é que algum dia eles fizeram realmente sentido no âmago da questão, e eu acredito que não. Eu acredito que eles podem fazer algum sentido em determinado momento, alguma coisa deles você pode aproveitar, mas como ídolos sagrados da propaganda, eles estão completamente defasados. Eu vou mostrar. Sempre tem, o pessoal gostou dos quadrinhos que a gente coloca, então, o primeiro é esse, os 3 ídolos sagrados da propaganda. Definição de público-alvo, pontos brutos de audiência, que é o GRP, Growth Rating Point, pontos brutos de audiência, pontos de classificação bruta, é uma outra forma de falar, e mix de tipos de mídia. Pronto. Esses 3 ídolos sagrados da propaganda, nós vamos acabar de desmitificá-los agora. Vamos para o primeiro ídolo, que é a definição excessiva de público-alvo. Inclusive isso, vou colocar aqui, espera aí. Definição de público-alvo. O princípio de que você acredita que atingir as pessoas certas é a coisa mais importante. Então você foca em alcançar as pessoas certas e esquece da coisa certa a ser dita. É isso aí. Ficou gravado aí esse princípio? Princípio de que você precisa atingir as pessoas certas. Você foca em alcançar as pessoas certas e esquece de dizer a coisa certa. Eu vou voltar aqui para mim. Já passei o recado. A Larissa Schaub, Letícia Trujillo, Osneide, Dan Braga, todo mundo aí. Vamos falar. Hoje, até no marketing digital, está muito em voga. Porque no marketing digital, seja Google Ads, Face Ads, Instagram Ads, na programática, você faz uma definição excessiva do seu público-alvo. Você cria até uma persona. Você cria um avatar daquela persona. Você cria a rotina diária. Você define assim a miúde, totalmente como essa pessoa. Nas mídias digitais, isso faz um pouco de sentido, quer dizer, faz muito sentido, porque você deixa esses rastros e você atinge cada pessoa, uma por uma, na tela do dispositivo móvel dela, mas ainda assim você pode perder muito quando você não abre um pouco esse leque. Inclusive o Facebook, ele é especialista em dizer para você, abra um pouco esse leque. Agora vamos falar de propaganda, de um modo geral, rádio, televisão, jornal. Quando você... O verdadeiro segredo não é você alcançar as pessoas certas. O verdadeiro segredo é você dizer a coisa certa, ter o melhor texto, a melhor comunicação, o melhor anúncio, o mais criativo, o mais assertivo, o que resolve o problema do seu cliente, o que atinge o coração dele, o que fica na mente dele, aquele que transforma ele, que vira cultura popular, que mexe com ele, que traz uma informação, uma cultura, um conteúdo, um ensinamento, que as pessoas guardam. Nossa, eu tenho milhares de propagandas guardadas. Então, que as pessoas guardam e você dizer a coisa certa para o maior número de pessoas possíveis. Certo? Então não é eu vou atingir as pessoas certas, qual o horário da televisão, jornal, porque eu quero pegar o pessoal formador de opinião que se interessa por notícia. É bom, eu não estou dizendo que isso é ruim, mas você não sabe, na televisão você nunca tem como eu vou acertar, atingir as pessoas certas, porque você não sabe quem está lá assistindo. Você tem uma média, eles fazem, tem o Ibope, eles fazem uma métrica lá de audiência, de faixa etária, de classe social, de economicamente ativo ou não, de interesse, se eles vão fazer uma pesquisa de Marplan, mas você não precisa se concentrar em alcançar as pessoas certas. Você tem que dizer a coisa certa para o maior número de pessoas possíveis. Sempre. Quer um exemplo? Por quê? Primeiro, o que é o marketing boca a boca? O marketing boca a boca é o resultado de uma impressão profunda
causada em qualquer indivíduo. É o resultado de uma profunda impressão boa ou negativa, porque você tanto faz o boca a boca positivo ou negativo, em cada indivíduo. E isso se espalha, e a força que tem um boca a boca, porque ninguém está pagando para ele falar, ele está falando porque ele acredita, porque ele gosta, ele está passando a informação como ele recebeu, que muitas vezes vem de um anúncio, ele vê um anúncio e transmite. Então o próprio marketing boca a boca prova que se a coisa é boa ou ruim, ela se espalha sozinha, tá? Então, a coisa mais importante na sua comunicação é dizer a coisa certa. Outra coisa, sei lá, tem um curso de violão para garotos de 15 anos, né? Que é coisa tipo de marketing digital, que você foca na idade para pegar, segmentar bem aquele público. Tá, mas esse garoto de 15 anos não tem dinheiro para pagar. Então não é para ele que eu vou atingir, mas de repente a avó dele pode ver nele uma veia artística e querer investir no menino, né? Então o anúncio tem que ser para a avó e não para ele. No caso, para os dois. Então é aquele negócio, a gente define muito o nosso público-alvo, acaba atingindo só o nosso público-alvo, como se ele vivesse no vácuo, numa bolha, como se ele não vivesse com outras pessoas, como se ele não conversasse com outras pessoas, como ele não sentisse, como se ele não tivesse outras necessidades e como ele não recebesse informação de todos os lados. Podem participar, tá? Quem tá aí, o pessoal tá chegando ainda, Bezerra Melo, a Larissa eu já falei, quem mais entrou? Dan Braga. Vamos aproveitar porque é muita informação. A segunda, qual é o segundo ídolo sagrado que nós vamos matar hoje? Pontos brutos de audiência ou o GRP. Esse talvez eu precise explicar um pouquinho mais. Eu ia trazer até elementos de audiência para vocês. Amanhã, na live da CVC, eu vou contar um case onde eu derrubei essa estrutura, onde eu modifiquei a forma de comprar mídia. Se der tempo lá, eu vou contar, pelo menos a passagem eu vou contar. Mas vamos lá. Em definição, ele diz que é o seguinte: você persuadir 100% de uma cidade em 10% do tempo, funciona igual persuadir 10 pessoas 100% do tempo, tá? A definição é mais ou menos assim. Ele diz que persuadir 100% de uma cidade 10% do tempo funciona igual persuadir 10 pessoas ou 10% dessa cidade 100% do tempo. Quando a gente for falar em pontos de classificação bruta, pontos de audiência bruta, isso configura bem assim. Eu vou tentar explicar aqui para vocês, só com palavras, como é que funciona. Mas assim, se a gente entender por que isso é errado, Fernando, por que isso não funciona? Porque quem é adepto dessa abordagem geralmente alcança pessoas demais com repetição de menos. Ou seja, nesse tipo de compra de mídia, a negociação faz muita diferença, eu vou explicar. E você precisa, na mídia, para fazer efeito, você precisa de repetição. Para cada 7 dias de sono, por exemplo, ou seja, uma semana que você dorme todos os dias, 8 horas em média por dia, você, para aquele anúncio realmente tocar você, para você ter a memória dele, você precisa ser atingido pelo menos 3 vezes na semana, de 7 dias de sono. Tá? Uma vez na segunda, uma na quinta, uma na sexta. Uma na segunda, uma na quarta, uma no sábado. Mas em 7 dias, se você for alcançado por um mesmo anúncio 3 vezes, repetida, pensando assim, eu estou falando de um anúncio de rádio, de TV, que tem imagem, que tenha som, principalmente o som, porque a mídia ecoica é muito importante, por isso que o áudio e vídeo está ganhando uma importância tremenda. E infelizmente a questão de revista e jornal realmente tem perdido muito mercado, não dá para negar. Eles se reinventam, tem mercado ainda, tem nichos, mas tem perdido. Mas a grande questão é a seguinte, que você não pode basear sua compra no GRP. O que diz o GRP? O GRP diz o seguinte, por exemplo, eu tenho um programa que tem 30 pontos de audiência, brutos, tá? Então não estou falando de target, eu estou falando de audiência. Então 30 pontos, aqui em Fortaleza, acho que um ponto de audiência significa 40 mil espectadores.
Então 30 pontos de audiência seria 1.200.000 pessoas assistindo aquele programa. E elas não estão assistindo a propaganda, elas estão assistindo a novela, o jornal, não, Jornal Nacional, não a propaganda. Então se eu fizer 3 inserções nesse programa, eu tenho 90 de GRP. 3 vezes 30 igual a 90. Então os pontos brutos de audiência nesse programa com 3 inserções vão ser 90. Tá. Se eu tiver um programa que tem 3 pontos de audiência, vamos pegar um jornal, sei lá, da cidade lá no começo da manhã, 9 horas, ou dá mais ou menos 3, 4 pontos. Um programa de manhã, por exemplo, o Jornal Nacional chega a bater 30, 32 pontos, e o Bom Dia Brasil dá lá seus 6 e 7. Então vamos comparar com isso, vamos falar da mesma emissora. Vai. 7 pontos, então para você fazer os mesmos 35, 32, 33, eu precisaria de 5 inserções no Bom Dia Brasil, 5 vezes 7, 35, e vamos imaginar que o Jornal Nacional dá 35 pontos. Então uma inserção de Jornal Nacional equivale a 35 pontos de audiência. 5 inserções de Bom Dia Brasil equivalem a 35 pontos de audiência bruta. 3 inserções no Jornal Nacional a 35, eu vou chegar a 105, e eu vou precisar de 15 inserções no Bom Dia Brasil para chegar nos mesmos 105 pontos de audiência bruta. Perfeito. O entendimento do GRP, eu acho que vocês já entenderam. Agora, 3 inserções no Jornal Nacional. Se eu não alcançar as mesmas pessoas, imaginando que as pessoas na TV elas têm esse hábito de ver o mesmo programa. Mas se eu não alcançar naquele dia aquela mesma pessoa, eu alcancei muita gente nessas 3 inserções, mas eu tive muito pouca repetição sobre elas. Mesmo que eu alcancei as mesmas pessoas, eu tive 3 repetições. Imaginando que aqueles 7 pontos de audiência do Bom Dia Brasil, se fosse aqui na cidade de Fortaleza, 40.000 pessoas, 280.000 pessoas que assistem o Bom Dia Brasil. Aquelas pessoas sendo impactadas 15 vezes, né? 5 dá 35, 15 para chegar no 105. Ou seja, eu programar uma inserção no Bom Dia Brasil todos os dias, de segunda a sexta, durante 3 semanas seguidas. Com certeza, essas pessoas vão lembrar do meu comercial. Aquelas do Jornal Nacional, talvez não. Ou seja, você alcançar muita gente com pouca repetição, não vale a pena. Você fazer uma programação vertical, vou botar uma inserção aqui no jornal hoje, vou botar uma aqui no Jornal Nacional, vou botar uma aqui no Vale a Pena Ver de Novo. Não vale a pena. É um erro. Essa programação vertical é equivocada, a menos que você tenha muita verba. A gente vai entrar nisso, tá? Então esse é o segundo perdão, um pouquinho só de água aqui. É o segundo ídolo sagrado que nós estamos abandonando. Ou seja, vocês vão parar de orar para esses ídolos da propaganda. O primeiro, definição excessiva de público-alvo. Vamos se preocupar mais com o que a gente diz, com o conteúdo, com a originalidade, com a criatividade, com a forma, mas principalmente com a verdade do que você quer dizer. E lá atrás o produto tem que corresponder. O segundo, vamos deixar de alcançar muita gente com pouca repetição, porque isso não adianta nada. E o terceiro ídolo sagrado que a gente vai assassinar, vamos trazer ele aqui. Bem legal esse negócio que a gente fez, como trazer as cartelas para vocês, né? Vamos trazer ele aqui. O terceiro ídolo sagrado é esse. Não, esse eu já falei. Então é esse. Mix de tipos de mídia. A gente pressupõe que as mesmas pessoas verão a sua campanha na TV, no rádio, no outdoor, e que elas saberão, inclusive, que todos esses anúncios são da mesma empresa. Essa conexão, ela raramente acontece, tá, na cabeça das pessoas. Então, outro dia a gente trouxe aqui o Edson Ferreira, diretor da TV Cidade. Ele até falou de cross-mídia. Ele falou, não, cross-mídia é simplesmente eu pegar aquele anúncio e colocar na televisão, no rádio, no outdoor. Para algumas pessoas é isso, para outras não, para outras é conversar, é fazer com que o anúncio continue no outro veículo.
E aí você tem que fazer um gancho de um veículo chamando o outro, tá? Seria um cross muito bem feito. Mas a grande verdade é a seguinte: as mesmas pessoas, primeiro, elas não vão ver o seu anúncio na TV. Pode ser que vejam, tá? Pode coincidir de um cara ver o seu anúncio no rádio, seu anúncio na TV, seu anúncio num buzzdoor, no outdoor, ser impactados por outros, fazer toda a conexão deles. Mas, na grande maioria das vezes, ele vai ver seu anúncio num veículo, ou no outro, tá? E eles podem não fazer essa associação, e você não vai conquistar a fatia de cérebro que você desejava, que você almejava, que você imaginava, tá? Por quê? Porque você vai estar anunciando em vários veículos e usando, vou usar aqui um mix de tipos de mídia, porque aí eu vou cercar esse cliente e vou alcançar ele por todos os lados. Tá, é verdade. Quer dizer, é mentira. Por quê? Porque você não vai ter dinheiro para isso. A menos que você seja uma empresa muito rica, com uma verba de milhões de reais, você não vai ter dinheiro para fazer isso bem feito. Se você, como a maioria dos clientes da Hadash, com um orçamento de propaganda super apertado, mesmo a CVC, num orçamento regional, ela tem uma mídia de branding, que ela canaliza mais em São Paulo, fazia, por exemplo, aquelas chamadas, que inclusive eu não sou a favor, mas enfim, do turismo lá da Globo, Turismo no Brasil. Turismo no Brasil, enfim, que tem aquele agro é pop, agro é tudo, e que o Bradesco apoia, aquela chamada, é bacana aquela chamada, ela traz um conteúdo, mas o valor que a gente paga por aquela inserção é muito caro para alcançar muitas pessoas e para fazer marca. Eu não acho que aquilo é decisivo para fazer a marca de uma empresa, principalmente uma empresa como a CVC, principalmente uma empresa que não tem a verba que tem um Bradesco, que tem uma Casas Bahia, que tem um Banco Itaú, que tem uma Vivo, que tem a maioria dessas empresas, tá bom? Mas assim, continuando aqui sem fazer uma crítica a esse tipo de decisão, não me cabe. A gente trabalha muito mais com as verbas regionais, e a gente trabalha para converter, para fortalecer a marca, para causar a experiência de marca e também para converter, gerar resultado, venda. Aí o Daniel Fernandes aí falando que concorda, o Ricardo Risdorf, que é um professor aí de mídia, né? Quem sou eu para discordar do Rick? Ele está dizendo que concorda plenamente. Então, bom que a gente está mais ou menos aqui no caminho certo. A Letícia também está avalizando aqui, dizendo que é por aí. Então, vamos lá. Se você não tem essa verba, é muito mais importante você fazer uma coisa bem feita, tá? Eu vou entrar aqui agora nessa questão. Então, não adianta você usar todos os tipos, os mix de mídia, achando que a pessoa vai ter essa conexão, tá? Elas não vão fazer essa conexão. A grande maioria das pessoas não vai fazer essa conexão. Isso aqui eu já passei. Aqui é uma questão bacana, ó. A flexibilidade de um plano deve ser tanto maior quanto menor for a empresa. Então, se a sua empresa é uma empresa pequena, o seu plano deve ser o mais flexível possível. Sua empresa é uma grande empresa, você pode ter um plano não tão flexível. Eu vou trazer esse pensamento aqui de novo, vocês vão ver como ele vai fazer sentido. Primeiro, você tem que saber qual é o tamanho da sua empresa, o tamanho do seu mercado e o tamanho da sua verba de propaganda, de investimento em marketing, em mídia. Porque você vai ter que gastar para comprar o espaço publicitário, você vai ter que gastar para produzir os conteúdos, sejam eles impressos, sejam eles de rádio, televisão, contratar atores, locutores, a produtora de vídeo, vai ter que contratar uma agência para criar um roteiro bom, que te atenda. Enfim, você vai ter que investir em várias coisas. Mas se a gente for falar só no investimento da compra da mídia, né? Porque o que a gente está atendo hoje é a compra da mídia. Você tem que saber qual é o tamanho da sua empresa, do seu mercado e o tamanho da verba que você tem. O que funciona para uma grande empresa, gente, não vai funcionar para o pequeno. E a gente vai falar de benchmark, geralmente o pequeno ele fala, isso funciona para ele, eu vou fazer igual. Ele vai quebrar a cara. Se um pequeno for copiar um grande,
É a mesma coisa de você querer ficar rico. Para eu ficar rico eu tenho que fazer o que os ricos fazem. As pessoas ricas, elas compram um jatinho. Se eu comprar um jatinho, eu vou quebrar. Eu não tenho dinheiro para comprar um jatinho, nem para abastecer o jatinho. Então é lógico que eu vou quebrar. Você não vai fazer o que os ricos fazem. Você tem que fazer o que os ricos fizeram para ficar rico. Então você tem que olhar lá para trás. O que ele fez quando ele não era rico para se tornar rico? Aí sim. A mesma coisa, essas grandes empresas, elas não começaram com uma verba de marketing milionária. Com certeza não. Então como é que elas agiram lá no começo para ter essa verba milionária, para poder fazer um mix de tipos de mídia? Porque se você falar da Coca-Cola, Coca-Cola está na revista, está no outdoor, está no jornal, está no rádio, está na TV, está no cinema, está no elevador. Ela pode estar onde ela quiser. A verba dela permite isso. E ela vai poder fazer isso, tudo isso muito bem. McDonald's, Procter & Gamble, Itaú, Bradesco, essas empresas podem fazer isso tudo muito bem. Vários clientes nossos, gente, a verba regional é bem pequena. Pequena mesmo. Não cabe aqui dizer valores, mas é pequena. E com a verba regional, você tem que fazer o quê? Você tem que escolher uma coisa para fazer bem. Escolher duas coisas para fazer bem. Se eu alargar para 3 coisas, eu já corro o risco de estar fazendo mal. Moral da história, você tem 50 mil reais para investir mensalmente em propaganda. Se você quiser fazer televisão, você vai conseguir fazer televisão e male rádio alguma coisinha. Vai conseguir fazer televisão e talvez uns encartes para distribuir, para imprimir, encartar no jornal. Você não vai conseguir, se você for fazer televisão, encarte e rádio, você vai fazer eles, na grande maioria das vezes, capenga. E eu posso te dizer, eu era muitas vezes obrigado a fazer, sempre com essa minha postura de dizer para o cliente: você está jogando seu dinheiro fora. Eu nunca me privei da minha honestidade. Meus clientes, tem clientes que já brigaram comigo porque eles queriam comprar seguidores no Instagram. Eu disse que não. E eles brigam comigo, eu falo: bom, eu não vou comprar, eu não vou trabalhar com isso. Se você quiser comprar, eu vou fechar os olhos ou a gente para por aqui. Porque eu não vou fazer a coisa errada só porque você acha que é a coisa certa. Se der certo, depois eu vou querer descobrir, vou aplaudir. Mas eu tenho convicções. E a minha convicção me diz, e eu tenho certeza, que se você quer usar uma verba de propaganda, você tem que fazer uma coisa bem feita. Canaliza naquele veículo e faz o melhor que você pode. Agora faz espetacular. 50 mil reais numa televisão aqui no Ceará, na Verdes Mares, na Globo, não é dinheiro. É bem pouco dinheiro. Eles até agora abriram a questão de você poder fazer 10 segundos para você poder colocar mais inserções, mas você comunica de menos também, né? E eu não vejo vantagem no custo. Na conta mesmo, não tem, você paga 45% do valor por 1/3 do conteúdo, do tempo. Não me parece muito interessante. Se você pagar metade, quando é de 15 segundos, você paga 75% do valor por metade do tempo. Também não me parece muito interessante. Mas funciona, porque você pode fazer comunicações boas, menores, mas desde que você tenha verba. Você tem que ter verba para anunciar. Para anunciar, você tem que separar uma verba. E vocês que são empresários, ou o pessoal que está trabalhando, tem que reforçar isso, gente. É importante investir, é muito importante. Agora tem que investir direito para ter o retorno, porque se investir mal, realmente você faz esse dinheiro evaporar. Então, o pequeno empresário, dono de um comércio, dono de um pequeno negócio, ele não pode diluir demais a propaganda dele em vários veículos. Ele precisa se concentrar em uma coisa, no máximo 2, e fazer essas coisas bem feitas, tá? E ele pode, num mês fazer uma coisa, no outro mês outra, no outro mês outra, desde que os veículos permitam, dependendo da estratégia. Vou explicar quando eu entrar na questão do rádio, por exemplo. Porque eu tô trazendo coisas que vocês nunca ouviram. Eu prometi que ia ser isso. Aqui eu já passei. Então, eu só quis trazer isso aqui de novo. A flexibilidade de um plano deve ser tanto maior quanto menor for a empresa. E aí eu vou explicar o porquê. É o seguinte: o planejamento de longo prazo
Eu lembro uma amiga minha, muitos anos atrás, ela falou: Fernando, como é que você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 10 anos? Tem muita gente que fala disso e pensa isso. E eu acho que eu não pensava muito nisso na época. Hoje eu até penso mais. Mas eu não pensava tanto. Quando ela me perguntou isso, eu acho que eu tinha uns 28, não, uns 30 anos. Vou fazer 50 esse ano. Uns 30, eu não pensava tanto. Mas a verdade é a seguinte, mas eu penso sempre no médio prazo. E o que eu vou fazer? Mas uma empresa grande, ela tem um planejamento quinquenal de 5 anos, ela consegue planejar todo o desenvolvimento para frente dela, mas o desenvolvimento de mídia, geralmente, eles só planejam para 1 ano, aqui no Brasil, tá? Lá fora eles planejam para mais. Lá fora as coisas são um pouco mais certas, né? Não mudam tanto quanto muda o Brasil, são democracias mais sólidas, países já desenvolvidos, etc. Mas, assim, porque o Brasil é um país economicamente um dos maiores do mundo, mas ainda é subdesenvolvido, né? Agora, a pequena empresa, ela tem que fazer o planejamento anual, lógico, principalmente se for fazer planejamento de propaganda, ele pode fazer. Mas qual é a vantagem da pequena empresa, que se não é o fato dela ser pequena, e ela pode aproveitar uma oportunidade, dar uma guinada 180 graus. Agora, nessa pandemia, a gente está vendo muitas empresas fazerem isso, e muita gente se aproveitando, e grandes empresas não têm condição de fazer a mesma coisa, né? Tem um conceito que fala: hoje o mundo não é dos maiores, é dos mais rápidos. Isso é verdade. A agilidade conta demais nessa questão de mídia, de mudar de comunicação, de aproveitar uma oportunidade. O Romário vai fazer o 1000º gol, vamos fazer o anúncio de oportunidade. Vai ter um feriado, agora negócio do álcool gel, oportunidade. Não deixa de ser, né? Você pega uma Sigel, Aline Cosméticos, que começou a produzir álcool gel e outros produtos com uma velocidade grande, porque eles já tinham um parque industrial, aproveitando que a onda do consumo é essa. E eles não estão fazendo nada demais. O grande lance é não extrapolar o valor, né? Não cobrar muito mais caro, ou nem cobrar mais caro por isso. Cobrar o valor de mercado, e que as pessoas possam pagar. E o mercado se ajeita, tá? As pessoas não vão pagar demais por um produto que não vale. Elas não vão fazer isso. Então o mercado mesmo regula. Então a grande vantagem dos negócios é justamente ele poder dar essa guinada. Aproveitar uma oportunidade em mercados de constantes mudanças e mudar o planejamento dele. Então, quanto menor for a empresa, é o que o Joey Romano falou, maior tem que ser a flexibilidade no planejamento, tá? E sempre medindo e acompanhando, ok? Agora eu quero entrar, né, porque essas lives são fantásticas, gente, porque o tempo passa rápido, a gente nem percebe, já passamos meia hora aqui falando. O Henrique Kirilauskas está acompanhando, o Daniel Fernandes falando faz tempo, hein? Pati Pereira, pessoal aí, a Dona Esther também está acompanhando a gente, muito bacana. Vamos lá, vamos trazer um conhecimento, deixa eu ver aqui, do rádio. Pronto. No rádio, o que você quer anunciar no rádio? Quer dizer, você não quer anunciar no rádio, esquece esse negócio. Se você é empresário, esquece esse negócio de eu quero fazer rádio, eu quero fazer televisão, eu quero fazer mídia digital, eu quero anunciar no Instagram. Esquece isso, pelo amor de Deus. Isso não vai trazer resultado para você. Você tem que se concentrar no seu core business. Pessoal da CVC, eu quero vender viagens. Eu quero ver o Brasil inteiro viajando de férias. Pessoal das concessionárias de automóvel de Fortaleza, da Volga, da Fiat, eu quero vender Fiat Estilo, eu quero vender Toro, Fiat Toro, eu quero vender o Palio, o carro deles. Ou a Ford, eu quero vender EcoSport. Pessoal da Codisman, eu quero vender o Cobalt, eu quero vender S10, eu quero vender Prisma. Não importa, o modelo do carro dele, o último, quantos? Eu quero vender 50, 100 unidades por mês desse veículo. Aonde eu vou anunciar, isso deixa para os especialistas. Deixa primeiro eles criarem o planejamento, criarem a campanha.
E aí eles vão ver as melhores oportunidades de mídia para você, para fazer a sua comunicação falar. Agora, se você vai usar um determinado veículo ou outro determinado veículo, você tem que saber usar esse veículo. Então, você quer usar o rádio para quê? Para vender uma promoção especial, um evento especial, ou você quer solidificar a marca da sua empresa? Dependendo para o que você vai usar o rádio, você vai ter que usar estratégias diferentes. Qual é a melhor, como é que eu posso dizer assim, o que o rádio sabe fazer de melhor? Pronto, o veículo rádio, o que ele sabe fazer de melhor é construir marca. É solidificar uma marca na mente das pessoas. É construir um case de uma marca, fazer elas ficarem aqui gravadas. Mas como você faz isso? Então é como se você pegasse, o rádio é um corredor de maratona. A corrida dele é uma corrida longa, não é uma corrida curta. E aí você quer promover um evento especial, uma promoção de aniversário, ou um fim de semana de ofertas, ou um plantão especial num domingo. E vou fazer isso no rádio? Dá para fazer? Dá. Posso fazer isso, Fernando? Pode. Tem um jeito de fazer. Mas você tem que saber uma coisa. Você está pegando um maratonista para correr uma corrida de 100 metros. Você pode fazer isso? Lógico que você pode. Porque um maratonista vai ganhar uma corrida de 100 metros da maioria dos outros corredores, porque ele é um corredor. Ele só não vai usar a principal valência dele, que é a resistência, e ele não é um velocista, e os 100 metros é uma corrida de um velocista. Mas com certeza um maratonista é mais veloz do que todas as pessoas que não correm. Sabe? Do que todas, ou do que todas que não são profissionais. Então ele vai conseguir ganhar a maioria das corridas de 100 metros, e ele não vai chegar tanto atrás assim da maioria dos corredores. Do Usain Bolt, sim. Do Usain Bolt ele vai chegar um pouco atrás. Mas em 100 metros não tem como chegar muito atrás. É porque 100 metros a gente está falando de 2 segundos, mas não é de 100 metros que a gente vai falar, é de propaganda. Então vamos entender. Como é que você faz então, Fernando? Como é que eu faço então para vender esse evento que eu quero vender, um fim de semana promocional, um plantão de matrículas no CNA, aí Marcelo, por exemplo, um plantão de matrículas, eu quero vender um aniversário da CVC, amanhã, parabéns CVC, quero vender uma promoção de cruzeiro só até domingo, como é que eu faço? Muito bem, você vai pegar e vai programar das 6 da manhã às 7 da noite, durante uma semana, um show. Por exemplo, o Rapa vai vir fazer um show aqui em Fortaleza, na praia, na Biruta ou no Beach Park, em qualquer lugar. E a gente vai comunicar esse show numa rádio. A gente precisa ficar anunciando esse show 2 meses antes? Não. Basta anunciar esse show 10 dias antes, uma semana antes. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar um anúncio, uma chamada de 30 segundos por hora, das 6 às 19. Então quer dizer, eu vou ter uma chamada às 6, umas 7, umas 8, umas 9, umas 10, umas 11, umas 12, umas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Uma chamada de 30 segundos por hora ao longo de 5 dias, de segunda a sexta, se o show é na sexta ou no sábado. Basta isso. Basta isso para que todos os ouvintes daquela rádio saibam que você está com esse show. Então, se você tiver um orçamento um pouco maior, coloque em 3 emissoras. Se você tiver um orçamento mais apertado, você vai procurar a melhor emissora. Se você não tem a verba para usar na melhor emissora, você vai ter que procurar uma que a sua verba se adeque. Mas você vai garantir, e se a emissora tiver um público, e aqui as emissoras que menos alcançam pessoas, alcançam 4 mil pessoas por minuto. Tá? Assim, das que a gente mais usa. Uma audiência de uma, sei lá, dessas de notícia, de uma Band News, de uma CBN, é mais ou menos isso, 5 mil pessoas por minuto. Uma Verdes Mares e uma Jangadeiro chegam no melhor horário delas a 200 mil pessoas. Talvez na hora do padre Reginaldo Manzotti até 300 mil pessoas por minuto. Mas é um case bem específico, tá? Mas aí você tem que saber qual é a média, porque você vai usar uma programação diária e você vai conseguir tanto fazer que numa semana de 7 dias de sono as pessoas escutem as 3 vezes que eu falei, que precisa escutar,
como você vai fazer com que elas tenham recebido aquela sua mensagem mais de uma vez, estejam ela na memória. Se aquilo for interessante para elas, elas vão agir como você quer. Então você pegou um corredor de maratona e fez uma corrida de 100 metros. Essa seria uma boa estratégia para anunciar no rádio. Mas aí eu quero fazer minha marca, Fernando. A minha ideia no rádio é outra. Eu quero fazer a minha marca. O que eu faço? Basta você colocar 52 semanas por ano, todos os dias, de segunda a segunda, de segunda a domingo. Você pode usar de segunda a sexta e negociar o sábado e domingo até bonificação, porque a audiência diminui, em geral, no sábado e domingo. Mas basta você colocar 3 chamadas por dia, na mesma faixa horária, das 6 às 19, programando uma faixa horária boa. O horário nobre do rádio no Brasil, ele é das 8 às 11 da manhã, é a principal faixa, das 8 ao meio-dia, tá? Mas o período da manhã, das 6 ao meio-dia, é o melhor horário do rádio, e a TV é à noite, né? Quando o pessoal chega em casa, tá? O horário nobre. Então o horário nobre do rádio é o contrário do horário nobre da televisão. Muita gente pensa, mas eu ouço rádio só quando eu estou no carro, indo para o trabalho ou voltando, então aquele horário das 6 horas da tarde e tal. Ele é bacana, mas ele não é nobre. O nobre do rádio é das 8 ao meio-dia. Bom, se você programar 3 chamadas por dia de... Por que eu tô com essa... Podia estar falando assim para vocês, né? Se vocês programarem 3 chamadas por dia ao longo de um ano, o pessoal daquela emissora vai conhecer o seu negócio. Não tem erro. É a estratégia certa para você conquistar o coração das pessoas antes que a necessidade surja. Então você quer fortalecer sua marca, fazer uma marca, você, por exemplo, a Casas Bahia. A Casas Bahia anunciava aqui no Ceará muito antes de ter a primeira loja em Fortaleza. Quando ela abriu a primeira loja, todo mundo já conhecia as Casas Bahia. Casas Bahia era o maior anunciante de TV e rádio do Brasil, tá? Hoje eu não sei se ainda é, não estou com esse ranking atualizado, mas ele já foi, e durante muitos anos, foi o maior varejo do Brasil e o maior anunciante de TV do Brasil. Se é que ainda não é, tá? O Cláudio Lima está falando, quer ver? Aqui a CBN Belém atingiu mais de 4 mil pessoas. Está dizendo que lá em Belém, a CBN, Central Brasileira de Notícias, é uma rádio, né? Ela tem mais de 4 mil ouvintes por minuto. Com certeza tem horários que muito mais, né? Aqui também, tá, Cláudio? Obrigado aí por estar participando. Mas o grande lance é esse. É você conquistar no rádio, você faz uma programação e você programa lá 3 chamadas por dia. Você pode ir alternando o horário, mas o ano inteiro. Os primeiros 3 meses, se você pensar que, mas não estou vendo o resultado e já querer sair, pronto, você jogou seu dinheiro fora. Porque os primeiros 3 meses você não vai ver resultado nenhum com uma estratégia de 3 chamadas por dia. Esses primeiros 3 meses, você está criando um coeficiente de memória que vai te ajudar no resto do período, tá? Então, é uma estratégia de fortalecer uma marca, criar e construir uma marca com o veículo rádio. Precisa ter consistência, precisa ter firmeza. Você fica lá e a mensagem, de preferência, pode ser praticamente a mesma. Pode ser um belo jingle, pode ser uma boa promessa, pode ser uma proposição de valor. Mas a principal, é como eu falei, a mensagem é o principal sempre. Tá? A mensagem é sempre o principal. Vamos lá. A estratégia é conquistar o coração antes da necessidade surja, né? Como eu falei. E quando ela surgir a necessidade, a marca já vai estar na cabeça das pessoas. Tá? Então é esse a grande vantagem. A tua marca já vai estar na cabeça das pessoas. Na televisão, agora vamos falar um pouquinho de televisão. Claudinho, eu vou ver se eu consigo te chamar aqui. O Claudio está querendo falar com a gente aqui, só para eu não perder o raciocínio e poder trazer todo esse conhecimento. Hoje eu não preparei nem um case para mostrar, porque eu sei que essas lives têm um tempo e eu queria que as pessoas realmente aprendessem. O Claudio está agradecendo aqui, dizendo que foi perfeita a colocação. Obrigado aí por estar validando. E é o tipo de informação que a gente não vê as pessoas passando, né? Então é muito importante a gente trazer um conhecimento diferenciado nessas horas. Televisão, cara. Televisão é o seguinte.
Já falei um pouquinho aqui do GRP, já falei um pouquinho da negociação, não entrei muito em detalhes. Nós vamos estar preparando, a Haddad está preparando um curso para a gente trazer isso tudo bem direitinho, com apostilas, com muito material para as pessoas conhecerem. Mas é o seguinte, o comercial rotativo não é a melhor estratégia para investir seu dinheiro. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Eu vou colocar aqui, eu preparei os quadrinhos. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto. O comercial rotativo não é a melhor estratégia para você investir o seu dinheiro. Por que o rotativo não é? Rotativo é o seguinte, você não tem muito dinheiro, tabela da emissora custa caro, e aí ele tem uma opção que é o seguinte, olha, eu tenho a opção mais barata que a televisão te oferece. Ela te oferece uma opção que você compra a inserção comercial, você vai colocar, só que você não sabe o programa. Você sabe mais ou menos o dia, você sabe o dia, você programa um rotativo no dia, pode cair se não tiver uma vaga e depois ele te entrega, mas você não sabe que programa ele vai colocar. Ele pode colocar num horário que tenha 2 pontos de audiência, pode colocar no horário que tenha 3, pode colocar na madrugada, às 11 da noite, depois do Jornal da Globo, lá na hora do Bial, que era a hora do Jô, enfim. E você nunca vai ter certeza que está alcançando as mesmas pessoas, porque ele vai encaixar o seu comercial. E óbvio que é rotativo, é o preço mais barato, ele não vai te entregar o filé mignon. Se você conseguir ter uma negociação muito boa com uma emissora, que você consiga ter um rotativo sugerido, e que a sua sugestão seja acatada, aí sim. Aí é bacana, viu? Aí eu só não vou dar um sorrisão porque eu não estou podendo. Mas é bacana, é bacana. Um rotativo sugerido, que seja realmente bem negociado e atacado, é bacana. Mas só o rotativo por si só não é a melhor das estratégias. Vai dar resultado, porque propaganda boa dá resultado. Se a mensagem for boa, eu já falei que o mais importante é atingir o máximo de pessoas possíveis, e você vai estar fazendo isso. Se a mensagem for boa, você vai ter resultado. Só que não vai ter tanto resultado como se você conseguir fazer um outro tipo de negociação para ter a melhor programação. Por quê? Na televisão, as pessoas não são fiéis a um canal. Não existe aquele negócio da pessoa que fala que eu só assisto a Rede Globo, ou só assisto a TV Record, ou só assisto o SBT. Nem esse negócio de boicote que tentam fazer hoje funciona. Gente, podem boicotar a Globo quanto quiserem. A dona de casa, ou dependendo, até a última novela lá da Maria da Paz, eu não lembro o nome da novela, mas eu assistia a todos os capítulos. Adorava lá a Maria da Paz, a Vivi Guedes, que era a digital influencer. Enfim, novela é igual série, né? Eu assistia, não vou mentir. Então eu acompanhava a novela lá da Maria da Paz, do Bolos da Paz. E as pessoas vão continuar assistindo novela. Então não adianta a gente falar em boicotar, porque elas vão assistir a novela. E o Jornal Nacional, tudo bem, tem pessoas que não estão preferindo assistir, vão assistir outro jornal, cada um assiste o que quiser. Mas a verdade é que na televisão aberta, as pessoas não são fiéis a uma emissora, elas são fiéis a um programa. Então ela assiste aqui de manhã cedo, vamos dizer, aqui no Ceará, assiste o Hoje em Dia lá da Fernanda e da Lorane Cabral na TV Jangadeiro, que é uma revista eletrônica bem bacana. Aí de repente ela muda para assistir o noticiário na Verdes Mares. Aí vê o Jornal Hoje. Aí se é aquele pessoal que gosta mais do espreme sai sangue e vai para um 90 ou para um na boca do povo, eu acho que chama, não é? Como é que chama lá da Jangadeiro? Enfim, é um programa policial. Barra pesada, é lá. Aí à tarde, se é uma dona de casa, ela pode ver as novelas do SBT e à noite está assistindo as novelas da Globo. Então é o seguinte, e assiste um programa de auditório, o Raul Gil, e assiste também o Luciano Huck, e assiste o Rodrigo Faro na Record. Ou seja, as pessoas não são fiéis a uma emissora, elas são fiéis ao programa, elas gostam do conteúdo do programa, do apresentador. E como não é segmentado na TV aberta, que na TV fechada até é, mas mesmo na TV fechada, eu sou fã de esportes. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo esportes. Então eu assisto
Fox Sports, eu assisto ESPN, inclusive para mim os melhores programas da televisão no Brasil são da ESPN, que é o Resenha e o 30 for 30. Eu assisto o Sport TV, eu assisto os canais de esporte e os canais de notícia. O que eu assisto na televisão é só isso, basicamente. Então, as pessoas são fiéis aos programas e não à emissora, tá? Então, você quando for fazer quer atingir um determinado público, um determinado perfil, ou quer ter certeza da repetição, porque não é a definição do público, mas é ter a certeza de que eu estou pegando aquela mesma pessoa mais vezes para conseguir conquistar um coeficiente de mente dela, ter ela entendendo aquilo que eu estou falando, a mensagem, você vai ter que programar no mesmo programa. E aí você vai fazer uma programação horizontal. Deixa eu ver aqui. Pronto. Programando mídia para televisão. O agendamento ele deve ser horizontal. Ou seja, Bom Dia Brasil todo dia. O público do Bom Dia Brasil vai conhecer a sua empresa, vai conhecer o seu produto, vai conhecer a sua proposta de valor. Aqui no Bom Dia Ceará, aqui no Ceará, não deve ter como é que fala? Um telespectador do Bom Dia Ceará que não conheça o Boston Medical Group, que é uma clínica médica, não sei o que é direito, mas é para problemas de impotência, direção masculina. Porque o Boston Medical Group tá todo dia lá no Bom Dia Ceará, ou tava, né? Faz tempo que eu não assisto, mas tá outro dia até assisti, mas não vi a propaganda. Mas todo dia ele tava, então ele sedimentou aquele público. E ele devia estar lá por algum motivo também. Ele poderia achar que aquele público é o melhor público para ele, ou porque é onde ele conseguia atingir mais pessoas, com repetição, mais barato. Porque o horário mais barato da televisão é o Bom Dia. O Bom Dia Praça. Tá? Só ganha em preço agora que tem o Hora 1, que é às 4 da manhã. Mas depois do Hora 1, o Bom Dia Praça, é o horário mais barato. Tá? Aqui no Ceará deve custar uma inserção de 30 segundos por volta de R$ 1.800, R$ 1.500, preço de tabela, deve ser mais ou menos isso. Tá? Outro dia, para vocês terem uma noção, então, uma inserção de 30 segundos no Jornal Nacional, a nível nacional, preço de tabela, R$ 880 mil. Uma inserção de 30 segundos do Jornal Nacional, para todos os televisores do Brasil que estiverem ligados no Jornal Nacional, naquela inserção, custa R$ 880 mil. Tá? Então, aqui estou dando um toquezinho. Então, uma outra, além de fazer o agendamento horizontal, se você tiver verba para fazer anúncios simultâneos em várias emissoras, naquele mesmo horário, você vai ter muito êxito na sua campanha. Só que nem sempre você tem essa verba, tá? Você vai ter muito êxito. O que é isso? 8h30 tá tendo... É o horário, pronto. É o que o presidente faz quando às 8h30 da noite, o horário político, ou aquele pronunciamento do presidente, eles capturam todas as emissoras abertas, ao mesmo tempo transmitindo aquele pronunciamento, não é? Imagina que às 8h30 da noite, você programa em todas as emissoras, não é no break, né? Naquele break das 8h30. Então você vai escolher um programa e vai conseguir, junto ao seu agente de mídia nos veículos, que ele consiga fazer isso muito bem executado, porque essa é uma execução que você vai depender de vários veículos, tá? E tendo uma agência que tem esse relacionamento, você pode conseguir. Que seria o seguinte, eu vou fazer às 8h30, eu imagino que tá tendo o Jornal Nacional, aí no SBT é o Jornal do SBT, na Record uma novela, e na Rede TV o Mega Senha. Tá? Eu não sei a programação da TV, gente. Mas imaginando que é isso, você vai programar o mesmo anúncio em cada uma delas. Aquele mesmo anúncio. Ou seja, a pessoa mudou de canal, ela vê o seu anúncio. Ela mudou de canal, ela vê o seu anúncio. Ela mudou de canal, ela vê o seu anúncio. E você vai pegar todos aqueles públicos que assistem TV naquele horário. Se você tiver uma verba para fazer isso, tendo uma promoção, isso vale muito a pena se você vai vender um iPhone numa condição especial, se você vai ter uma saída especial de um cruzeiro, ou vender um Natal Luz, por exemplo, para Gramado, uma condição boa, uma viagem para os Estados Unidos. Agora parece que a gente não está podendo entrar lá, mas em breve a gente vai voltar a entrar. Eu vou ter que voltar, porque meus filhos moram lá, preciso ver eles.
Então, isso vale muito a pena. O que mais que eu trouxe para vocês aqui? Crie vínculo com seu representante de mídia e faça ele trabalhar por seus interesses. Geralmente, os representantes de veículo, eles trabalham por os interesses do veículo. Eles não trabalham para os seus interesses. Você tem que mostrar para ele a relação ganha-ganha, conseguir chegar numa negociação e fazer ele trabalhar para os interesses da sua empresa. Por exemplo, conseguindo aquela negociação de um rotativo sugerido. Conseguindo uma negociação que te aumente o teu GRP por um valor menor, que você consiga colocar mais repetições. Fazer uma compra de mídia de 8, 10 inserções na Globo por mês, tá jogando dinheiro fora. Eu, com esse mesmo valor, prefiro colocar 50, 60 inserções numa TV Record, numa TV SBT. Eu vou ter uma quantidade de repetições que vai me trazer mais resultado, mais, talvez não mais em números absolutos, mais pessoas vejam o meu comercial, mas com certeza mais pessoas serão impactadas e persuadidas pelo meu comercial. Isso com certeza. Porque uma vez só não adianta. É aquela história de uma andorinha só não faz verão. A menos que você pegue o Jornal Nacional, que é um programa que tem historicamente lá seus 30 pontos de audiência, e coloque um iPhone 11, que custa, sei lá, uns 8 mil reais, vendendo por 4 mil. Aí, meu amigo, pode botar estoque, você vai vender tudo. Mas você está vendendo uma coisa cara pela metade do preço mesmo. E todo mundo tem a percepção de valor, e vender um iPhone 11 no Brasil por 4 mil reais, que seria menos que $1.000 hoje, no Brasil, se ele já custa 2 mil em princípio, é uma pichincha. Então, se você fizer isso, você vai conseguir resultado com uma inserção só. Mas se você está com a sua proposta de valor, para ter sua margem de lucro normal, para fazer sua empresa ser saudável e crescer, é loucura, tá? Então, uma dica é criar esse vínculo. A outra é a busca e a negociação que trará a melhor fatia de mente junto ao seu público, que é o que eu já estava falando. É justamente o que eu estava dizendo. Você tem que ter uma negociação que você conquiste fatia de mente. Você só conquista fatia de mente com volume e frequência. Não vai botar na televisão porque o seu concorrente botou. Não vai botar na televisão porque você quer botar uma vez para dizer que apareceu na televisão, porque quem faz televisão é empresa grande, é empresa chique. Não faz isso, você está jogando dinheiro fora. Para jogar dinheiro fora, investe na Fundação Friedstein de Maiores Carentes, que pelo menos vai estar me ajudando. Não rasga dinheiro, pelo amor de Deus, não rasgue dinheiro. Dinheiro é uma coisa que gera dinheiro, se bem cuidado. E você investir mal em propaganda é gastar com propaganda. E quem gasta com propaganda está rasgando dinheiro. Quem investe com propaganda está gerando riqueza e vai ganhar muito dinheiro. Então, você precisa conquistar a fatia de mente, você precisa ter volume e frequência. E tudo isso que eu falei desses veículos se aplica também nas redes sociais, tá? Então, já está terminando, já estamos a 1 hora conversando, 58 minutos e pouquinho. Então tá terminando, mas eu acho que deu para vocês sentirem, né? Eu prometi que ia ter uma entrega diferente, que eu ia falar coisas que as pessoas não falam. Lógico que a gente tem que aprofundar muito nesse assunto. Vocês podem aí divulgar a gente está fazendo um bom trabalho, a gente vai querer atender muita gente, mas a gente não se importa de passar informação e conhecimento. Quanto mais as pessoas souberem como fazer, melhor serão os investimentos, maior será o setor, mais forte ficará o mercado e todo mundo vai ganhar dinheiro junto. O futuro, a retransformação digital está aí. O futuro pós-Covid é as pessoas se ajudarem. E quanto mais uns contribuírem com os outros, passando conhecimento, transmitindo informação e fazendo esse nosso mercado ser mais forte, com melhores investimentos, sem desperdiçar dinheiro, mais as pessoas vão acreditar nos veículos. Porque até eles ficam um pouco desacreditados, porque se você investe mal, não tem resultado,
desacredita. Vou me despedindo, diz que tem 15 segundos, espero que tenha mesmo, aproveitar. Amanhã em Retransformação Digital, o case CVC, um TBT inédito, eu vou contar como esse case aconteceu na vida da Hadash. Beijo, até amanhã.